Olá, você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais dos pastores da Universal, em que um pastor entrevista uma pessoa supostamente endemoniada e essa pessoa, ou o demônio que está nela, começa a falar sobre algumas coisas que estariam para acontecer. Recebi esse vídeo, eu tinha visto um pedacinho dele, e depois uma pessoa que já nos acompanha aqui no nosso canal mandou para mim esse vídeo, eu dei a minha opinião e eu quero compartilhar aqui com vocês também. Primeiro, esse demônio, ou essa pessoa que estaria manifestada com demônio, falou no microfone através da entrevista, estava embaçado, não deu para ver quem era, nem também interessava quem era. A gente vai falar do conteúdo da situação. Disse que nós somos a última geração e que não haverá outra geração. As crianças que hoje estão pequenas não vão dar tempo de crescer, induzindo as pessoas a acreditarem que Jesus vai voltar já já. E que, por exemplo, meu filho tem 8 anos, o mais novo, ele não vai chegar à fase adulta. Ok, nós sabemos que Jesus está às portas, está perto de voltar. Mateus capítulo 24, que é um pré-apocalipse, ele fala muito bem sobre os sinais do fim dos tempos. E nós acreditamos que isso está acontecendo. Mas se o próprio Senhor Jesus falou que ninguém, absolutamente ninguém, sabe qual o dia e a hora em que ele vai voltar, que nem ele mesmo na hora que estava falando, somente o Pai que estava no céu. Não é verdade? Então, enfim, vamos continuar. Ele falou também que ele trabalha através do esfriamento espiritual. A pessoa começa a vir para a igreja do Coração Vermelho, e lá elas começam a duvidar do pastor, e ele aproveita aquela situação e começa a colocar as dúvidas sobre o seu pensamento, sobre a sua vida, e ela começa a não orar mais, a não ler a Bíblia mais, a não jejuar. Esse vídeo vai ser rápido, é só para fazer aqui um comentário junto com vocês sobre isso que tem acontecido. E, enfim, o resumo desse vídeo, eu falei para essa pessoa, digo, olha, é claro que essa pessoa que supostamente está endemoniada, ela está usando ali um argumento que o próprio diabo sabe, trabalha com aquilo. Então, não é complicado de saber que isso é uma verdade. Que a pessoa que vai para qualquer igreja, não é só a Igreja Universal, que fique muito claro isso. Ela vai para qualquer igreja, ela tem compromisso com Deus. Ela tem compromisso com o Espírito Santo, ela renuncia todos os dias o seu próprio desejo, o seu próprio ego, sua própria vontade, e faz a vontade de Deus. E ela vai para a igreja e começa a observar os problemas, os defeitos dos pastores, de obreiros, de bispo, de quem saiu, de quem está, da dirigente do ciclo de oração, do dirigente da congregação, falando aqui de um contexto geral e não só de quem vai para a Universal, é claro que essa pessoa vai ficar com os olhos escurecidos. Tem um exemplo, eu trouxe uma palavra, quinta-feira, fez 8 dias na igreja, sobre o capitão do exército de Davi, Joabe, que quando Davi assumiu o reinado e foi conquistar Jebus, e os jebuseus disseram, aqui você não entra, ele virou para o seu exército e disse, olha, o primeiro que subir aí, ele vai se tornar o chefe do meu exército. E Joabe foi lá e conseguiu ser o primeiro, se tornou o chefe capitão, e o próprio Joabe passou a andar muito com Davi, passou a ser muito amigo de Davi. Eu imagino que Joabe começou a olhar para Davi com orgulho. Poxa, sou o chefe do exército do ungido de Deus, do homem segundo o coração de Deus, daquele que foi escolhido no pasto das ovelhas para se tornar rei. Que orgulho, que maravilha. Tá certo. Uma certa vez, Davi estava no palácio, não foi para a guerra, Joabe estava lá. E Davi, passeando pela janela, viu a mulher de Urias, Betseba, pela janela do palácio. Mandou trazer ela, adulterou com ela, porque mente vazia, a oficina de Satanás. Isso é um ditado popular que faz muito, muito sentido. Davi deitou com a mulher de Urias, e depois de algum tempo a mulher de Urias aparece para Davi e diz, olha, eu estou grávida. E Davi quer corrigir o problema, porque ele podia deitar-se com a mulher que ele quisesse, desde que fosse sua esposa ou concubina, ela não podia ser casada. Davi mandou uma carta para Joabe, aquele que ele tinha nomeado o capitão da guarda quando subiu lá em Jebus, e disse, olha, manda Urias de volta para cá, manda que ele se apresente imediatamente. E Urias voltou, se apresentou, o rei disse, olha, você ganhou uma folga, vai lá e deita com a sua mulher. E Urias, soldado prudente, com a cabeça ligada na guerra, a cabeça dele não estava vazia, disse, olha, rei, meus companheiros estão lá na guerra e eu jamais vou aproveitar essa folga não, porque é injusto, é desleal com o reino, com o exército, com a minha função, não vou. Davi deu vinho para Urias bebeu vinho, tomou vinho, mesmo assim dormiu na porta do palácio, e Davi, através do próprio Urias, mandou uma carta para Joabe mais uma vez, e dizendo, olha Joabe, bota Urias na frente da batalha, que quando o negócio estiver esquentando, você se afasta, deixa ele morrer. Joabe certamente não entendeu nada, porém foi o rei que mandou, ele simplesmente obedeceu. Tempos passou, a guerra acabou, Joabe voltou para Jerusalém, chegou lá um casamento marcado de quem? Do rei com quem? Com a viúva de Urias. Aí o Joabe começou a ligar os pontos e a vista dele começou a se escurecer. Mais para frente, Davi manda Joabe fazer um censo em Israel para saber quantos eram a força do seu exército. E ele não podia fazer aquilo, Joabe tentou contestar, a palavra de Davi permaneceu contra ele, prevaleceu contra ele. Ele foi lá e fez um censo, uma praga veio, Davi ficou doente, muita gente em Israel ficou doente, muita gente morreu, e a praga só cessou quando Davi comprou a eira de Araúna e ofereceu em sacrifício. Então Joabe começou a olhar para Davi e dizer, rapaz, esse cara era um ungido de Deus, mas ele já estava completamente perdido. Humanamente falando, era isso mesmo. Porém, o Salmo 53, você vai ler lá, quando era no 54, você pode ler lá, Davi escrevendo salmos
pedindo para que Deus retirasse tudo dele, menos sua presença, se arrependendo dos seus pecados. O preço que Davi pagou foi alto por ter matado Urias, por ter deitado com a mulher dele. O filho dele com ela morreu, o primeiro, depois nasceu Salomão, mas o primeiro morreu. A espada não saiu da casa de Davi, um filho matou o outro, o filho abusou da filha. Um filho, no primeiro momento, tentou usurpar o seu trono, não conseguiu. Ele disse ao próprio Joabe, olha, vai lá buscar ele, mas não mata que é meu filho. Joabe desobedeceu, porque já não levava mais em consideração as palavras de Davi, matou o seu filho. Quando é no final de tudo, Davi chega para todo mundo e diz, olha, quem vai reinar no meu lugar é Salomão. Salomão era o 10º filho de Davi. Quem deveria reinar seria o primeiro, se não me engano, Adonias. Acho que é Adonias. E aí, Adonias começou a tramar por trás, para tirar Davi do trono, já estava velho Davi, e Joabe, aquele que começou com Davi, já certamente era velho junto com Davi, porque Davi estava velho, e ele era da faixa etária de Davi de idade, deve ter dito, olha, eu não vou ficar do lado desse cara não, porque o Titanic aí estava afundando. Mas ele não sabia da intimidade de Davi com Deus, dos pedidos de perdão de Davi, do arrependimento profundo de Davi. E Joabe simplesmente se desviou e ficou lá contra o rei. Essa notícia chegou até Salomão, quando ele assumiu o reinado. Que Joabe não aceitava Salomão. O filho de Betseba, logo o filho dela, esse rei tá maluco, não vou aceitar. Escureceu completamente suas vistas. Completamente. E o que foi que aconteceu? Salomão disse, olha, vai lá e arremete contra ele. Ele estava segurando nas pontas lá no templo e ele morreu lá. O seu soldado, o soldado de Salomão, matou a Joabe e o enterrou na sua casa no deserto sozinho. Gente, o fim de Davi foi glorioso, porque ele se arrependeu. Pagou um preço, sofreu, teve a revelação de construir o templo de Israel, mas Deus não permitiu que ele viesse construir, e ao contrário do que muitos dizem, não foi porque ele derramou muito sangue na guerra, e sim porque ele derramou o sangue inocente de Urias, mas foi permitido a Salomão construir. Por isso que é chamado o templo de Israel ou o templo de Salomão, os dois templos que foram construídos lá em Israel. Então, o que acontece? Joabe perdeu sua salvação, perdeu a glória que ele tinha, morreu sozinho. E isso acontece com muitas pessoas, vai para a igreja, está bem na fé, começa como Joabe começou, obedecendo, fazendo aquilo que Deus quer que faça. Em seguida, essa pessoa começa a olhar o defeito do pastor, o defeito do bispo, do obreiro, da dirigente, de quem quer que seja, do irmão que maltratou, que falou mal, que fez besteira. E ela começa a escurecer suas vistas. Mas talvez o irmãozinho, a irmãzinha, o pastor, o bispo, quem quer que seja, está lá pedindo a Deus misericórdia, clemência. E o final dele vai ser a salvação. E aquele que escurecer suas vistas vai perder sua salvação. Então, é importante que nós venhamos observar. Se você não concorda mais com o seu pastor, digo isso em quase todos os vídeos aqui, saia daí, mas não escureça suas vistas, porque só quem tem que perder é você. Se alguém, por exemplo, fez um mal muito grande contra você e você guarda uma mágoa, essa sua mágoa vai fazer mal à pessoa? Não, até pelos especialistas na saúde mental, na psicologia, eles dizem que faz mal à pessoa e faz mesmo, quem fica mal é você. Quem não consegue ter sua oração respondida é você, porque você está com a vida completamente escura. Então, meus irmãos, eu, particularmente falando sobre esse vídeo, não acho que seja uma manifestação de um demônio, acho que aquilo ali é um teatro, mas também não acho que seja um teatro promovido pela igreja, porque eu já fui obreiro, eu sei que muita gente manifesta com demônio, e eu já entrevistei muita gente manifestada com demônio na época. Não concordo com isso, na época eu era obreiro, era novo, fazia. Hoje eu não faria mais, não sei que eu fosse pastor, teria que fazer. Mas eu acho que a pessoa fez lá que estava manifestada com demônio, o pastor aproveitou da situação para trazer esse alerta para a igreja, para os obreiros, para os pastores, que de repente estão aí querendo enveredar por esse caminho de esfriar a fé. Mas sobre esse vídeo propriamente dito, eu não gosto desses vídeos de entrevista com o demônio que vai para a televisão, que vai para o YouTube, não gosto. Eu não gosto desse tipo de trabalho. Eu acho um trabalho desnecessário. A libertação pode ser feita sem essa exposição da pessoa, sem a exposição do fato em si. Mas a Universal há 44 anos faz esse trabalho. Quem somos nós para contestar o que está dando certo em mais de 140 países do mundo? Porém, sobre essa manifestação aí, eu acho que ficou completamente na cara que não era um demônio que estava manifestado. E digo mais, o diabo é o pai da mentira. Talvez a pessoa até tenha um demônio dentro dela, mas o que acontece? A pessoa que estava supostamente endemoniada, disse que essa geração é a última. Como é que ele sabe disso? O demônio não tem esse poder, meu irmão. Ele não tem essa autoridade, ele não tem essa autonomia. Então, esqueça qualquer profecia que venha por parte do diabo. A profecia verdadeira é a Bíblia Sagrada. Embora eu seja de uma igreja pentecostal, onde as pessoas têm o costume de vir profetizando em nome do Senhor, mas eu sou muito adepto a ler a Bíblia. Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, ali está a verdadeira profecia, a infalível, aquela que é verdadeira, direto da boca de Deus para você. Tá bom? Então, existe sim possessão maligna, pessoas manifestam com o demônio, pessoas são libertas, pessoas são curadas de enfermidades, mas esse vídeo em si soou para mim como uma encenação, inclusive, muito mal feita. É isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.